Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês com a divina orientação, inspiração, para que vocês possam saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Aliás, todos nós, não é só vocês, eu também. Só o Espírito Santo pode nos revelar a vontade de Deus para cada um de nós. A vontade de Deus para você é uma, a vontade de Deus para mim é outra. Cada um de nós que faz parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus é espiritual, não é a igreja institucional. A igreja espiritual é a igreja formada por todos aqueles que têm o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo Espírito, o mesmo desejo, a mesma vontade, a mesma fé, o mesmo propósito, o mesmo sonho. Sabe por quê que é o mesmo? Porque é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus, que comanda todo o nosso corpo, ou melhor, todo o corpo dele. Então, Jesus nos dá o Espírito Santo para que cada um de nós, como uma célula, por exemplo, venha ter o mesmo sangue que o outro, quer dizer, o mesmo espírito que o outro. E todos nós trabalhamos para que a vontade do cabeça, que é o nosso Senhor Jesus, venha a ser feito em nossas vidas. Claro, quando a pessoa não está inserida no corpo do Senhor Jesus, que é a igreja espiritual, ela não entende o que nós falamos, infelizmente. E só o Espírito Santo para revelar-lhes o que elas precisam saber. Então é necessário que todos nós tenhamos um só espírito, uma só fé, um só coração, uma só mente, a mente é do Senhor Jesus. Tenhamos um só comando, que é o Espírito Santo. Então, para isso, só o Espírito Santo. Enquanto a pessoa não for selada com o Espírito Santo, enquanto a pessoa não for carimbada com o Espírito Santo, enquanto a pessoa não for confirmada pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, então ela vai estar fora do corpo do nosso Senhor Jesus, não vai ter a mente de Cristo. E não tendo a mente de Cristo, como que ela pode saber qual é a vontade do Senhor Jesus para a vida dela? Então, todo o nosso corpo, todo o seu corpo obedece à sua cabeça. O meu corpo obedece à minha cabeça. Mas quando nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, então todos nós somos um só corpo no Senhor Jesus. Aí você vai entender direitinho o que está escrito lá em João capítulo 17. A unidade do Senhor Jesus com o Pai, com o Espírito e conosco, com você, comigo, que temos a mesma cabeça, o mesmo pensamento, a mesma vontade, o mesmo espírito. Então, amiga e amigo, a necessidade de nós termos o Espírito Santo não é uma questão assim de
doutrina, é uma questão de vida ou morte. O apóstolo Paulo disse: aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo, aquele que não tem o Espírito do Senhor Jesus Cristo, esse tal não é dele. Então, é necessário que você tenha o Espírito Santo para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso é muito glorioso, muito glorioso. Por isso Jesus disse para Pedro: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E uma fé, essa fé não é em alguém que você simplesmente não vê, não toca, não sente. Quando você vê, quando você lê, quando você sente a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, quando você se emociona, quando você chora, quando você ri na leitura da palavra de Deus, é o Espírito Santo que está se movendo dentro de você. Então a gente não crê num Deus invisível. Não, nós vemos Deus quando lemos a palavra dele. Nós ouvimos Deus quando ouvimos a palavra dele. Nós obedecemos a Deus quando nós obedecemos a palavra dele. Então, isso, obviamente, conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. Bem, nós queríamos passar isso para vocês porque é extremamente importante que você veja com os olhos da fé a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé que pensa, que pesa, que raciocina. E é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus é espírito e nós também temos que ser espirituais. Ser espírito é ser espiritual. Então, quando nós pensamos ou raciocinamos de acordo, conforme a palavra de Deus, nós estamos agindo a fé com sabedoria, com inteligência, a fé racional ou a fé sobrenatural. Porque os nossos olhos, os olhos da fé inteligente, não ficam a olhar apenas para as coisas físicas. Quando a gente vive a fé inteligente, a gente olha além do que é físico. Nós olhamos para as coisas espirituais. Nós cremos naquilo que Deus falou e esperamos que aquilo que Ele falou aconteça em nossas vidas no seu tempo, no seu devido tempo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até amanhã. Graças a Deus.